Prontinho. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa segunda videoconferência de tendências da ética na administração pública, né? Nessa semana, a gente está trabalhando com um tema que, na verdade, é a relação entre três conceitos que são muito comentados, né, atualmente, assim, geraram bem modismo mesmo, né? Alguns até me perguntaram, né, na pergunta que enviaram essa semana, por que a gente está estudando isso, né? E então, um pouco a ideia também da aula de hoje é responder a esse questionamento de por que estudar compliance, né, integridade, como uma resposta, né, à discussão sobre corrupção na administração pública. Então, vamos avançar um pouco aqui hoje nessa conversa. Eu tenho que colocar a apresentação aqui no modo tela cheia, eu acho. Quando eu coloco a apresentação no modo tela cheia, eu paro de enxergar vocês, tá? Então, tem que eu consigo fazer assim, eu acho que funciona. Se alguém mandar alguma mensagem ou levantar a Isso, mão, se eu não pode deixar que eu enxergar, aviso. se você ver que eu não cheguei, me avisa, por favor. Bom, para começar, então, trouxe uma citação, né? Uma citação aí do Barão de Tararé, que abre um pouco a nossa conversa de hoje com esse espírito, assim, né? Um pouco da cultura brasileira nesse aspecto, que não só brasileiro, né? Que negociata é todo bom negócio para o qual não fomos convidados. Né? Então, essa citação engraçadinha aí do Barão de Tararé, ela vai ajudar a gente a abrir a discussão de hoje, porque ela aponta justamente para um elemento muito dito, né, que é muito típico da nossa cultura, que é o favorecimento em negócios, que é a tentativa de tirar um pouquinho a mais quando pode, se dar bem aqui e ali, e que permeia, né, não só a administração pública, mas, de algum modo, diz-se que permeia a cultura brasileira de modo geral. Eu tenho algumas restrições a essa concepção, eu acho que isso não é um traço cultural definidor da gente, mas diz-se isso. Né? Eu acho que há um certo exagero aí nessa concepção. Bom, primeiro a gente tem que falar sobre corrupção. Né? A nossa conversa hoje abre de corrupção. A gente sabe, né, o que é corrupção, mesmo que a gente não tenha uma definição muito clara, muito precisa, às vezes, do que é corrupção. Né? A corrupção, então, ela é uma relação de favorecimento de um ente privado, né, em uma negociação com outro ente privado ou público. Então, a corrupção ela visa um beneficiamento individual, né, em uma negociação. Quando a gente fala da corrupção no setor público, né, na administração pública, a gente fala não só de uma relação que tem dois polos, ou seja, um corrupto e um corruptor, mas também de que esses polos, corrupto e corruptor, estão, de fato, negociando bens, serviços, verbas que seriam de uso coletivo, né? E fazendo uma apropriação pessoal indevida desse bem ou serviço, ou dessa verba que seria coletiva. Né? Então, em razão dessa relação, a corrupção no setor público ela vai trazer consequências muito graves, como a desigualdade social, a evasão de receitas, a desaceleração do crescimento econômico, a falta de recursos para investimentos. Ela tem efeitos negativos aos sistemas democráticos, né? Afinal de contas, isso gera um prejuízo não só para
o governo, né, mas coloca em xeque a própria noção de democracia quando você tem entes privados, né, pessoas se beneficiando das suas posições de poder para enriquecimento, para acumulação de riquezas, para favorecimento, né? E com isso também se reduz a confiança política, né? Então, um país com índices altos, né, índices elevados de corrupção, ela também é um país com menos confiança política. A gente poderia até trazer alguns casos aqui clássicos, né, de corrupção que têm sido trazidos à tona nos últimos meses, né, nos últimos anos, enfim, ou também alguns casos mais antigos que se tornaram já exemplo de livro, né, como se costuma dizer, mas eu preferi para dar uma tratativa, digamos, mais conceitual, mais teórica para esse assunto. Né? E com isso permitir com que vocês lá no nosso fórum dessa semana, né, vocês avancem então no debate sobre isso. A gente já começa agora com uma pergunta que vem do Eduardo, né? O Eduardo está aí? Deixa eu ver. Não, o Eduardo não está aí. Que ele pergunta o seguinte: como a corrupção no setor público afeta os investimentos, a produtividade e a eficiência econômica? E de que forma a implementação de sistemas de compliance pode contribuir para prevenir tais problemas? O tamanho do Brasil interfere? Né? Então, são 3 perguntas em uma. Eu acho que, na verdade, um pouco de toda a aula de hoje vai ser tentando responder a essa pergunta do Eduardo. Né? Então, como que a corrupção, a gente já falou, né, na tela anterior, que ela vai gerar problemas de investimentos, de produtividade, de eficiência, porque ela diminui a credibilidade, ela diminui a confiança no sistema político, ela retira verbas públicas que poderiam ser aplicadas publicamente para benefícios privados, né? Ou ela faz com que entes privados entrem numa negociata, né, como disse lá o Barão de Tararé, com servidores públicos e, com isso, não realizem plenamente a sua finalidade, não cumpram com os requisitos para os quais foram selecionados, né? E isso sim vai gerar problemas de produtividade, de efetividade, né? De eficiência econômica. E a gente vai ver depois, então, como que o compliance vai tentar, de alguma maneira, responder a isso. Né? E aí, sobre o tamanho do Brasil, a gente pode voltar a essa pergunta no final da discussão. Bom, tem 2 vertentes. A primeira vertente ela é centrada nas teorias de modernização, especificamente no conceito de patrimonialismo, né? Ela surge lá no meio da década de 50, 50, e perdura até a década de 90. Né? E nessa vertente, a corrupção ela vai estar relacionada com a trajetória de desenvolvimento econômico do Brasil, né? E com os desdobramentos dessa trajetória. O patrimonialismo, né? Ele é um traço, digamos assim, que vai presente na administração pública brasileira. Na verdade, não só desde a década de 50, mas desde o período colonial ainda, né? Com os baronatos, né? Com o favorecimento dos fidalgos, né? Ainda no Brasil colônia, e perdura, né? Até hoje, na verdade. Né? Aquela frase do "você sabe com quem está falando", ela ainda é ouvida no nosso país. Né? Então, essa primeira corrente vai explicar a corrupção como um fenômeno cultural, como um traço do patrimonialismo, e toda a nossa teoria de modernização da administração pública ela vai ser uma teoria que vai tentar, de alguma maneira, superar esse patrimonialismo. A própria burocracia,
como um conceito desenvolvido na administração pública brasileira, é um conceito que vai justamente tentar responder ao personalismo, ao patrimonialismo que marcam a nossa história. E aí a gente vai ter justamente a defesa da impessoalidade, da, da transparência, dos procedimentos operacionais, da observação das normas, né? Como meu vídeo caiu, pessoal, mas eu estou aqui. Como algo que deve ser realizado para que se supere, né, então, esses traços patrimonialistas. Ou seja, quando eu falo em patrimonialismo, vocês sabem do que eu estou falando? Devem saber, né? Já tiveram discussões sobre isso, com certeza. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar. Então, a própria questão burocrática da administração pública, né, o elogio à burocracia da administração pública brasileira, tem a ver com essa tentativa de superar o patrimonialismo e, com isso, proibir práticas de corrupção. A segunda vertente, que passa a predominar a partir da década de 90, ela tem a ver com a modernização da administração pública, com o avanço da teoria do novo funcionalismo econômico, né, o neofuncionalismo econômico, e ela ganha força a partir das reformas do aparelho do Estado, que começam com o governo Fernando Cardoso. Quando eu digo começam, é porque elas não se encerram no governo Cardoso até hoje. A gente vive ainda reformas do aparelho do Estado. Quando a gente pensa numa proposta de reforma administrativa, a gente está falando disso também. Então, quando a gente fala dessa segunda vertente, né, a gente está falando de uma vertente que surge na década de 90. Ela vem de uma teoria econômica chamada de neoinstitucionalismo, que faz justamente a defesa das instituições e analisa a relação entre as instituições com o seu campo institucional e
e com o termo integridade, que a gente vai ver hoje ainda, tá? E isso, então, exige, né, justamente por essa assinatura do Brasil, por o Brasil ser signatário a essas convenções todas da OCDE, da OEA, da ONU, pelo financiamento de algumas linhas específicas do PNUD, do Banco Mundial, né, é obrigatório, então, que o Brasil, que as empresas públicas e sociedade de economia mista tenham códigos de conduta e integridade, né, canais de denúncia, e sanções em caso de violação às regras do código. Então, é obrigatório. Então, essa enxurrada, né, ou esse monte, essa profusão, para usar um termo um pouco mais delicado, né, essa profusão de códigos de ética não é casual. Ela é fruto justamente da lei das estatais e do Brasil ser signatário de uma série de convenções que levam a isso. Mas qual é o efeito prático disso, né? Essas convenções e esse compliance têm gerado uma cultura de integridade. A gente não falou que é integridade ainda, né? Mas a pergunta já pode ficar, né? Há uma mudança cultural no serviço público brasileiro a partir desse compliance, ou se trata de uma solução formal, né, de uma estrutura que está lá, está posta, colocada, existe, né, e não ajuda a avançar nessa mudança cultural. Porque, vejam, se ela tem a ver com ética, de fato, ela tem a ver com um fenômeno moral. E ela exige, então, que haja um elemento individual, um elemento coletivo que estão absolutamente imbricados, né, são amalgamados, ali coladinhos um no outro, né, que levem o agente público a adotar certas posturas, não só porque elas estão na lei, mas porque elas são corretas e desejáveis. Ele concorda com ela. E aí, com isso, né, eu trago a pergunta da Alejandra, que é como então fazer com que os funcionários interiorizem e adotem esse conjunto de regras morais. Certamente, Alejandra, não vai ser por decreto. Não é o fato de haver uma lei de estatais que exige compliance que os agentes públicos vão interiorizar e adotar essas regras. E tem mais. Nós não podemos perder de vista o elemento do, uh, da proteção classista, né? Ou seja, os servidores muitas vezes se protegem, os colegas se protegem. As pessoas odeiam conflito, né? As pessoas abominam conflito, principalmente na administração pública. Então, fazer uma denúncia, por mais que seja anônima e tal, num canal seguro, muitas vezes vai alterar completamente o funcionamento de um órgão e as pessoas preferem também, muitas vezes, fazer vista grossa, não dar atenção àquilo, né? A Tassiane perguntou se o Brasil já pode ser considerado um país com compliance ou se ainda falta muito, né? Se tem algum país que seja modelo em compliance. Tassiane, eu acho que sim. O Brasil pode ser considerado um país com compliance, né? Na alta gestão pública, principalmente, a gente tem visto uma discussão muito forte sobre compliance. As pessoas têm falado sobre compliance na alta gestão pública, né?
é tema de discussão na escola de governo pública, é tema de discussão na academia, em congressos, né? Eu acho que a lei das estatais ela trouxe muito esse caráter do compliance. O Brasil, talvez na América Latina, seja o principal modelo de compliance hoje. Tá? Eu acho que a gente acabou incorporando muito isso, também pela fama da corrupção, né? O Brasil tem uma fama muito ruim em relação à corrupção, e isso tem levado a que o governo brasileiro, a administração pública de modo geral, né? Não os governantes em si, mas a administração pública de modo geral, ela esteja dando muita atenção ao compliance. E o Brasil certamente é um país de destaque nisso. Bom, falando um pouco das leis estatais, então, né? Ela é a Lei 13.306 de 2016. Ela introduz diretrizes para favorecer, né, arranjos organizacionais voltados ao controle interno preventivo, né? Então, ela visa ah, estabelecer uma cultura de gestão que seja mais transparente e atenta aos riscos, né? Então, a prestação de contas, a ideia de prestar contas, de transparência, de controle social, são conceitos que estão embasando, né, a discussão de compliance nas leis estatais. Então, pensem sempre em controle social, prestação de contas, transparências e prevenção. São os grandes quatro elementos, né, que vão dar sustentado, são os quatro grandes pilares do compliance, eu acho. Poderia ter feito um desenho dos pilares, né, seria bom. Na lei das estatais, né, eu acho que isso é bem claro na lei. Ela coloca, então, que as estatais desenvolvam estratégias vencedoras para se colocar à frente da concorrência. Então, vejam que o compliance não olha só para o caráter de conformidade, né? Mas o critério de eficiência exige também que seja competitivo, né? Que as empresas sejam competitivas. Então não é só ser transparente, mas tem que ser transparente e competitivo. E ela tem que estar voltada para o cliente com uma alternativa fácil, né, para identificar um valor aproximado, né, para que esse valor seja compartilhado ali entre os membros da sua organização e esse cumprimento de normas e regras ali, essa estrutura interna que vai possibilitar a conformidade, ela seja também não só atrativa para o cliente, mas competitiva, né? Então, quando a gente pensa em empresas estatais, a gente está pensando numa empresa que ela precisa ser lucrativa, né? Ela não está ali como um órgão da admissão direta, mas como uma empresa para ser lucrativa e gerar benefício social ao mesmo tempo. Então, você vai ter um conjunto de procedimentos adotados por uma determinada sociedade, objetivando otimizar o cumprimento de normas legais, regulamentos e políticas estabelecidos pela organização, com o intuito de mitigar riscos e responsabilidades. Então, sempre, quando a gente fala em compliance, a gente está falando em mitigar riscos e atribuir responsabilidades, né? Uma coisa que se ouve muito na administração pública hoje em dia é que é o meu CPF que está envolvido, né? Gestores públicos repetem isso muitas vezes. Mesmo na universidade, já ouvi reitor dizer isso, né? É o meu CPF que vai ser colocado lá. Então, o compliance tem gerado essa, esse receio, né, de se fazer algo errado, porque as responsabilidades começam a ser
cobradas. Então, compliance tem a ver com mitigar riscos, com gerar responsabilidades, atribuir responsabilidades e, ao mesmo tempo, garantir que se gere valor para o cliente, né? Que essa, essas iniciativas gerem valor para o cliente. Tem a citação aí, então, de Candeloro, Riso e Pinho, né, de que o compliance é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez definidos e implantados, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários. Aí, eu quero chamar a atenção de vocês, porque tem a presença de dois agentes. Um é a instituição, que atua no mercado, e os seus funcionários. Essa relação é uma relação muito delicada. Por quê? A ação do agente público, pautada por um código de ética, por definições normativas, por procedimentos operacionais, ela não necessariamente garante que esse sujeito, que esse agente público está agindo por uma, um chamado íntimo, né? Por uma convicção íntima. Então, esse elemento da moral, ele acaba se perdendo nessa discussão, né? Ele é uma imposição. E aí, na próxima semana, vocês vão ver lá os estágios da evolução moral do Kalberg, né? É um videozinho pequeno, mas bem interessante. Eu queria ter trazido o texto do Kalberg, mas eu achei que seria mais maçante, então eu achei aquele vídeo que é bem didático. Isso significa a gente afirmar que os agentes públicos estão numa escala de evolução moral primária, né? Eu preciso ter um instrumento é, exterior ao indivíduo que diga o que ele deve ou não deve fazer, estipule quais sanções ele vai sofrer se ele não fizer aquilo, ou se ele fizer um ato contrário aos preceitos morais, né? E, com isso, eu tiro a decisão dele, né? Essa capacidade de avaliação dele é prejudicada porque há uma norma que diz você deve fazer assim. Você não pode aceitar propina. Mas para isso já se tem lei. O direito administrativo criou uma série de instrumentos que pautam, né, a ação do sujeito, né, do agente público, e não é suficiente, elas não são suficientes, preciso ainda criar códigos de ética, códigos de postura, de conduta, para que o agente público não prevarique. Isso, para mim, é uma constatação terrível, né? Ou seja, se a gente pode falar que em um conceito lá, que vem lá do Kant, né, lá do Immanuel Kant, que é o conceito de minoridade, a gente está falando de uma minoridade. Esse cara é um infanto em termos esse sujeito, né, desculpem, esse sujeito que é esse sujeito moral, né, esse agente público quanto sujeito moral, ele é um menor, ele é um infanto em termos morais. Não basta ter uma lei que paute a sua conduta, é preciso um código de ética, e ainda assim, esse código de ética não garante que as pessoas ajam de acordo com eles. E aí eu quero fazer uma ligação novamente com o início da aula, quando eu falei de que a corrupção ela é um componente estrutural de um sistema de trocas. Um sistema econômico que se pauta pelas trocas abre espaço para a corrupção.
Bom, a Juliana pergunta, então, né, qual a melhor estratégia para evitar os desvios de conduta e até mesmo que mudança de cultura organizacional pode balizar um código de ética. Como o compliance pode ajudar na superação desses desvios de conduta. E aí a Mariana pergunta também num sentido bem parecido, né, se a gente leva em conta os escândalos noticiados por ocorrências indecorosas dos últimos tempos, fica evidente a necessidade de controle das normas, leis e códigos de ética. O engajamento da população junto a ferramentas de transparência poderão auxiliar no compliance. Tendo em vista que a administração pública se tem um importante papel no que diz respeito a uma conduta ética responsável em relação às organizações privadas e poder público. As duas perguntas elas se complementam, né? Então, a Juliana olha pergunta qual seria a minha estratégia para evitar esses desvios de conduta. Eu acho, Juliana, que tem uma questão aí que é uma questão da cultura, né? Da cultura com C maiúsculo. Ainda que esses códigos de conduta eles visem mudar uma cultura organizacional, né? Eles tentem incentivar determinado caminho, determinada trajetória numa cultura organizacional, eles não são suficientes. Né? Porque na cultura com C maiúsculo, os valores são contraditórios. Né? Então, tem uma contradição entre aquilo que é desejável no ponto de vista organizacional e nos valores, no sistema de valor que é incentivado na nossa cultura, com C maiúsculo, na cultura de modo geral. Se a gente pensa nos valores que regem a sociedade contemporânea, são valores do individualismo, da competitividade, própria da posse, né? A posse como um valor, né? Quem tem mais coisas é mais pessoa, né? É mais sujeito. Então, a partir do momento que você defende valores como o individualismo, o egoísmo, a competitividade, essa ideia de sucesso, né? Que eu acho uma ideia muito confusa. Sucesso significa o quê exatamente, né? Que é ser bem-sucedido. Então, essa defesa do sucesso, a valorização das posições de status em organizações, elas acabam incentivando que as pessoas procurem meios pouco ah, ilibados para atingir, para realizar os seus valores. Né? Então, o compliance vem, nesse sentido, para mim, muito como uma tentativa de frear essa conduta equivocada, essa conduta desviante, para realizar os valores que são aqueles difundidos socialmente. Né? Então, é uma contradição aqui muito grande. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa muito avançar na discussão sobre compliance. Né? A gente, tá bem, eu concordo, é importante a gente garantir uma conduta moral, né? E aí a sugestão da Mariana é muito boa, eu acho que aumentar os mecanismos de controle social é fundamental para garantir esse compliance, né? Ou seja, que a sociedade, né, que os stakeholders, né, os outros interessados, as partes interessadas naquela organização, naquele bem público, naquele serviço público, possam controlar mais esses processos, eu acho fundamental. Mas, ainda assim, tem um problema que é da cultura. Enquanto a cultura desenvolver desenvolvendo, mas difundir esses valores, a tendência é que fique cada vez mais difícil garantir o compliance. E que a gente, então, crie novas regras, novas leis mais rígidas sobre a conduta individual. A gente foca cada vez mais num punitivismo procurando condutas errôneas e divulgando essas condutas errôneas do que, de fato, incentivando uma cultura mais moral num sentido que atenda às necessidades públicas. Essa é a confusão para mim que está colocada. Os textos não chegam a falar disso, por isso que eu falei que hoje
era uma aula que eu acabo extrapolando um pouco o que os textos colocam, né? Dialogando com os textos a gente pode avançar. Bom, e aí vem o conceito de integridade, né? Pessoal, só mais 5 minutinhos só para poder compensar aquele tempinho que vocês não me ouviram direito. O conceito de integridade, ele tem a ver, então, com essa ideia de inteireza, de completude, né? A pessoa íntegra é aquela que não está dividida, ou seja, ela é inteira, né? E o caráter dela está ali inteiro, ela não é cindida, não é um sujeito cindido, que quando pensa uma coisa e quando age, age outra. Não é um sujeito cindido que, na sua vida pessoal, íntima, é uma pessoa correta e quando pode, no trabalho, quando ela pode se locupletar, ela se locupleta, né? Então, não é isso, né? Estamos falando de um sujeito integral que pensa e age com coerência, que age na sua vida íntima, na sua vida pública com coerência também. E essa integridade, ela visa justamente essa consistência entre os valores organizacionais e as contas individuais, né? A Rafaela perguntou se é possível cumprir com compliance ao nome dado, então, um código criado para estabelecer condutas, né, como um código de ética, ou como um compilado dessas legislações. Então, Rafaela, acho que eu já respondi um pouco a tua pergunta, né? É justamente que ele é mais abstrato, ele é mais amplo, né? E os códigos de ética eles são uma etapa, são um elemento do compliance, né? Aí eu peguei, você citou ali o código de compliance da Prefeitura de Porto Alegre, eu fui dar uma olhada nele e trouxe esse aqui como iniciar o compliance, né? Então as etapas tem o comprometimento à administração pública, né? O código de conduta, conflitos de interesse, canais de denúncia, avaliação de riscos, treinamento e comunicação, né? Então se cria um programa que passa com esses pilares aqui, que é a validação pela alta administração pública, que são o prefeito, as secretarias e diretores da administração direta, né? Depois, ele vai fazer decretos e capacitações para dizer quais condutas devem ser seguidas, né? Um código de conduta ou de ética, né? Aprimorar os canais de denúncia, fazer a gestão de riscos, né? Ou seja, quais as atividades que podem, que são arriscadas em cada secretaria, né? E a partir desses riscos, então, já prevê soluções, prevê alternativas e manter um portal de transparência atualizado, né? Então, vejam aqui a operacionalização do compliance em Porto Alegre, né? Vejam que é uma coisa bem formal, assim, bem estruturada, né? Para trazer daqui e que perde um pouco do horizonte essa discussão mais teórica, mais conceitual que a gente consegue fazer aqui na academia, né? Por que discutir compliance? Pergunta o Rodrigo Paulo, né? Acho essa pergunta muito boa, Rodrigo. Muito obrigado. Bom, a gente está discutindo compliance porque, inclusive, quando o professor Rafael e o professor Paulo me encomendaram a disciplina, né? Eles trouxeram o tema do compliance. Eu pensei, puxa vida, eu tenho que falar de compliance, vamos lá. Trazer esse tema do compliance ele é fundamental porque, não só porque é um tema que está muito em voga hoje, mas porque é um tema que olha para a ação do sujeito, né? Olha para a ação do sujeito. E aqui na administração pública isso se torna mais uma possibilidade de você procurar responsáveis, né? Você atribuir responsabilidade a indivíduos, a sujeitos, e não olhar para o problema na sua estrutura, né? Então, é uma cisão, uma separação aí entre a estrutura que está colocada e a ação do sujeito. É como se aquele sujeito fosse uma laranja podre, uma laranja mofada, né, que vai estragar todo o seu saco de laranjas. É um olhar muito determinista para a ação individual, ela é um olhar punitivista e eu quero justamente falar de compliance para chamar a atenção de vocês para isso. Num primeiro olhar, parece algo muito bom, muito bonito, mas tem uma visão de sujeito, uma visão de administração pública que é contraditória com valores morais mais elevados.
Porque não olha para a dimensão social, mas atribui responsabilidades individuais a um problema que precisa ser tratado também, não só individualmente, o problema também é individual, claro, mas precisa ser tratado também socialmente, culturalmente. Enquanto isso não for feito assim, a gente não vai superar esse quadro que a gente tem hoje. Opa, esse obrigado aí é do modelinho lá que eu usei, tá? Para de compartilhar aqui. Pois bem, pessoal, foi meio corridinho, né? No final foi mais corrido, mas espero que tenha dado para vocês esclarecerem um pouco mais ou trazer mais dúvidas, mais questionamentos sobre esse assunto. Queria ouvi-los um pouco. A mão, mas eu não sei se foi visto. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Rafael. Tá. Com relação à minha pergunta ali, é que é tão abstrato, né? Os temas são tão abstratos que a gente tenta sempre colocar em algumas caixinhas para ver se a gente consegue entender melhor. Então, daquela tua explicação ali, a gente pode levar em consideração como se o tema do compliance fosse como um programa de governo, um programa de política pública, que estabelece, então, várias metas, várias questões envolvendo diversas áreas? É como um programa de governo, daquele que o político vai fazer quando quer se eleger. É desse nível de abstração. Fazendo uma comparação, tá? Assim, aproximando, né? Sim, exato. No nível de comparação para que a gente possa chegar num consenso, assim, né? Porque é realmente bem abstrato, então, para a gente conseguir entender um pouco melhor, eu gosto de desenhar e ter comparativos para a gente conseguir entender, eu conseguir entender. Pensa assim, ó, você trabalha em que esfera da administração? Eu trabalho no Conselho Regional de Engenharia, trabalho Tá, no você está nível mais perto da federal. administração federal, né? Exato, Isso. exatamente. Chegou para os servidores públicos federais na semana passada uma coisa chamada Minuto da Ética. Não sei se você chegou a ver. Falava um pouco do Dia dos Pais e tal. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava lendo aquilo. Porque é uma obrigação que eles têm de fazer, de que o Comitê de Ética tem de fazer aquele documento, mandar para todos os servidores públicos do país, né, federais, nas suas mais diversas realidades. Só que quem está lendo isso não está entendendo absolutamente nada. Falava do Dia dos Pais, da importância de ser pai, e falou assim: seja você também um pai no seu departamento. Que absurdo isso, não vou ser pai de ninguém, né? Então, esse minuto da ética é um elemento dessa política grande de compliance. Aí você junta isso, junta um núcleo de apuração de irregularidades administrativas, junta um canal de ouvidoria, você cria todo um sistema que é parte desse grande conceito de compliance. É isso. Sim, é que a questão é que todas essas outras áreas, elas normalmente já existem, né? Já existem os códigos, existem as legislações, existe ouvidoria, existe não sei o que lá. Então, tu junta tudo isso para formular E um pouco mais né? ainda as áreas, juntando as áreas para traduzir isso num compliance. Isso, para É isso que eu articular isso entendi. de, olha, temos um compliance aqui, conformidade, né? Os nossos agentes são conformes. Tassiane, você também quer fazer algum comentário? Professor, eu estava pensando justamente como que é interessante que a gente esteja trabalhando esse assunto essa semana. Eu sou servidora da Secretaria da Saúde do Estado. E aí toda aquela situação dos médicos do SAMU, né? Que é bem aquela dúvida de tem esses temas, tem as regras, tem os controles, tem responsabilização, mas isso não quer dizer que impeça de acontecer algumas coisas. Então, ter o cúmplice não quer dizer que não acontece, mas que se acontece, há uma responsabilização maior, tem como apontar as falhas
e tentar evitar que aconteça de novo, não que nunca mais vai ter nenhuma falha, né? Esse caso eu achei muito interessante, porque como eu tenho esse meu pé na gestão em saúde também, né, atuo nessas frentes e tal, assim, olha só que coisa interessante, porque a gente tem mecanismos administrativos para dar conta daquilo ali, né? Você consegue apurar quem são os servidores e atribuir responsabilidade e até mesmo trabalhistamente levar as consequências cabíveis, tá? Não sei quais são, mas há com certeza consequências cabíveis, seja ela uma suspensão, um fim de contrato, não sei, né? Ali a natureza de cada um daquelas pessoas. Mas isso se atribui legalmente. Esses mecanismos de postura, de conduta, né, de moral, eles não têm essa força de lei. Eles são muito mais para tentar atribuir uma integridade, né, a esses sujeitos, né, a nós todos, de uma maneira geral, né? E vejam, se nem a lei consegue. É um esforço muito grande que se faz na administração pública para tentar criar essa cultura, mas eu vejo que ela está num sentido que é do estrutural para o real e não do real para o estrutural, sabe? Eu não sei se me posso Ah, explicar. é porque A primeira mas norma, é né? porque eu pensei bem isso, que depende só das pessoas quererem. Foi bem a noção que eu vi quando saiu a. Faz muito tempo que eu não assisto televisão, me informo com notícias por outro lugar. Mas eu fui assistir RBS Notícias quando eu sabia que ia sair a notícia. E aí, quando saiu aquele espelho ponto da médica, com os registros de problema na marcação no relógio ponto, eu sou do RH, da Coordenadoria Regional aqui de Caxias. Sou eu que aprovo ou não aquelas marcações dos meus colegas aqui. Então, não tem como eles dizerem, eu não sabia. Tem sim, porque a gente vê o pessoal lá registrando aquelas coisas e fica registrado também quem aprovou aquelas justificativas e aquelas ocorrências Claro. no sistema. Então, tem como ser responsabilizado as pessoas e saber todo mundo que estava ciente da situação e permitiu que acontecesse. Ah, que situação, É, né? é irritante. Alejandra, E no fim das contas, desculpa, Tassiane, pode terminar. só para encerrar, a gente falando assim, até onde a gente sabe, a grande maioria dos médicos reguladores que tem, não só na SAMU, quanto nos outros serviços da saúde aqui no Rio Grande do Sul, eles são todos contratos temporários. Médico não quer ser servidor da saúde porque eles consideram o salário baixo, eles não se candidatam nos concursos. E só que daí no momento que sai as notícias sempre falando dos servidores médicos da saúde, passando por isso, todos os servidores da saúde agora estão sendo utilizados em todos os locais como se todos fizessem a mesma coisa. Aí você tem um outro elemento disso, né, não só de toda essa discussão que a gente está falando sobre ética na instituição pública, que é essa, com perdão da palavra, a demonização do servidor público, né? Então, nós somos tradicionalmente demonizados pela mídia, né? A mídia tem um horror ao servidor público. Por outros motivos, mas essa não é minha aula, essa aí já é outra aula, é outro professor, outra história. Alejandra. Na verdade, eu queria fazer comentário assim meio da pergunta, é que um pouco do que se fala relacionado com a primeira frase da aula, que a corrupção é parte da cultura, ou está dentro assim da cultura. Isso, eu não sou do Brasil, mas também de onde veio se vê temos jeitinho brasileiro, se chama diferente em outros lugares, mas sempre tem assim. E o que eu vejo é que algumas vezes, inclusive, se tu quer fazer as coisas bem, e tu fica como idiota que quer fazer as coisas bem. Mas tu consegue não pagar esta multa, porque uma vez eu ganhei uma multa estacionando em um lugar que não devia, e eu falei, não, eu vou pagar porque eu fiz uma coisa errada, então eu vou pagar. E dizia, não, mas recorre, porque ninguém te viu e não sei o quê. Eu falei, por que fazer isso?
eu vou me responsabilizar pelo que eu fiz. E essa cultura de... Eu votei ali no meu comentário no fórum, contrária à definição que o professor deu de corrupção, eu acho que isso é corrupção. Eu acho que recorrer numa multa sabendo que tu é culpável é corrupção. Eu acho que furar fila é corrupção. Colar na prova é corrupção. É num nível muito mais baixo. Mas quando a gente extrapola isso, alguém que tem muito mais poder que alguém que fura fila, tu tem o que acontece. Acho que eu entendo o teu pensamento e eu concordo com ele. Eu só acho que a gente não pode chamar isso de corrupção e chamar esses fenômenos de corrupção ao mesmo tempo, porque eles têm repercussões muito diferentes. Ainda que de um ponto... Tá, ok. Eu não estou ouvindo. Alguém me está ouvindo? Estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo. Vou tentar aqui. Aí tá, agora sim. Eu acho que a plataforma está dizendo que a gente tem que acabar. Tá. Mas, sim, eu concordo contigo, Alejandra. São coisas que vêm do mesmo lugar. Mas a gente não pode chamar as duas coisas de corrupção. Esse comportamento do individual que quer se beneficiar pontualmente aqui e ali tem muito a ver com essa malandragem, com essa... Também não gosto de expressão jeitinho brasileiro, eu prefiro malandragem mesmo, que marca isso, né? Que é uma contravenção, é um beneficiar-se, e é diferente da corrupção como uma ação organizada. Mais alguém, pessoal? Senão a gente pode encerrar. Eu passei bastante, falei que esses 5 minutos já viraram 20. Né? Então, daqui a pouco vão reclamar, não, ele fica muito na aula depois, não dá. Bom, e também, né, a gente marcou um compromisso de horário, temos horário a cumprir, né? Vamos cumprir com o horário que nós tínhamos. Agradeço muito pela participação hoje, pelas perguntas, pelo fórum também. Eu ainda não consegui entrar no fórum essa semana, eu vou entrar no final da semana, provavelmente, tá? Então, vou deixar lá alguns recadinhos para vocês. E pensem nessa pergunta que eu fiz da relação entre a ação moral do sujeito e esses sistemas que se criam. Né? Pensem um pouco nisso para o fórum também. Tá bom? Uma satisfação novamente. Semana que vem não é na quinta, porque é feriado, é na quarta-feira. Né? Então, não se percam. Não venham no feriado, que não estarei no feriado. Abraço a vocês. Boa noite, pessoal.